Será que Abimeleque seguiu a orientação de Deus ou Abimeleque recebeu o juízo divino sobre si e sobre toda a sua nação? Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Versículo 8. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros, e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti, para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: O que te levou a fazer isso? Bom, gente, na manhã seguinte, depois de ter esse sonho, de ter essa conversa com Deus, Abimeleque vai reunir os seus conselheiros e vai compartilhar com eles tudo o que tinha acontecido naquela noite. E diante daquilo que ele compartilha com seus conselheiros, a Bíblia diz que esses homens foram tomados de medo. Eles ficaram cheios de temor. Isso nos mostra que não apenas Abimeleque, o rei de Gerar, tinha um certo conhecimento a respeito desse Deus e se mostrou ser um homem temente a Deus em certo nível, mas também os seus conselheiros temiam a esse Deus. Eles levaram em conta aquilo que Deus havia dito. Eles acreditaram no poder desse Senhor. Eles temeram a soberania de Deus. E diante desse temor desses homens, eles então vão chegar a uma conclusão. Porque vamos lembrar, gente, que quando um rei reunia um conselho, ele reunia os seus homens. Essas reuniões aconteciam para que eles tomassem estratégias, para que eles alinhassem as suas atitudes, as suas decisões diante de uma determinada situação. Então, nesse conselho, nessa reunião, eles iam decidir o que eles iam fazer diante daquela situação. Quando acabava a reunião, eles então saíam com uma decisão. E aparentemente a decisão foi obedecer ao que Deus havia dito, porque imediatamente eles vão sair dessa reunião tementes ao Senhor, movidos pelo temor de Deus, e vão chamar Abraão para conversar com Abraão. Abraão então é chamado ao palácio, é chamado ali à casa de Abimeleque, e Abimeleque vai questionar Abraão. Gente, veja só, nós estamos aqui vendo um ímpio chamando a atenção de um justo, um homem que tinha fé no Deus verdadeiro, um homem que era amigo de Deus. Que vergonha, que constrangimento, mas aqui fica uma lição para nós. Nós precisamos de uma vez por todas entendermos que não existe homem bom e homem mau. Existem homens pecadores que carecem de salvação, que precisam do poder de Deus. O único que é bom é Deus, nós precisamos entender isso. E existem certos momentos nas nossas vidas em que Deus vai usar algumas circunstâncias para nos trazer a realidade, para nos trazer à tona de que nós não somos tão bons assim. Nós temos uma tendência a acharmos que nós somos superiores porque caminhamos com Deus, mas tudo é fruto da misericórdia, do amor de Deus, da graça de Deus, e não por nosso mérito, e não porque nós somos bons em alguma coisa. A Bíblia diz que o querer e o realizar vem da parte do Senhor. Então, se nós lemos a Bíblia, se nós oramos todos os dias, se nós entendemos as Escrituras, se nós vivemos em santidade, é porque Deus nos capacita para isso. É porque o próprio Deus nos faz almejar, nos faz desejar isso e nos capacita para viver dessa forma. Então nós não somos melhores do que ninguém. Aqui nós temos um ímpio chamando a atenção de um justo. Muitos de nós aqui estamos em uma situação que nós precisamos ser chamados a atenção por um ímpio, porque estamos às vezes nos achando muita coisa, sabe? Estamos achando que estamos muito por cima da carne seca, estamos esquecendo que tudo é fruto da misericórdia e da graça de Deus, e que muitos que não caminham com Deus vão ter determinados comportamentos que vão ser mais justos, mais íntegros do que os nossos que conhecemos a Deus. Bom, Abimeleque chama Abraão e faz a ele alguns questionamentos. E de forma resumida, Abimeleque quer entender o que fez Abraão ter aquele comportamento. O que levou Abraão a trazer sobre ele tamanha culpa. Gente, Abimeleque estava prestes a cometer um crime de adultério. Era crime na lei natural dos homens e era um pecado grave na lei espiritual aos olhos de Deus. E ele estava prestes a cair nessa porque ele foi enganado por Abraão. Ou seja, o que Abraão fez foi muito sério. Abraão agiu de uma forma tão enganosa, Abraão agiu de forma tão traiçoeira para cima de Abimeleque,
que a atitude de Abraão estava levando Abimeleque ao erro, ao pecado diante dos homens e diante de Deus. Então isso é muito sério. Abimeleque queria entender por que Abraão estava se comportando dessa forma. Gente, será que as nossas atitudes não estão levando outras pessoas ao erro? Não estão levando outras pessoas ao pecado? A Bíblia vai dizer que nós não devemos fazer isso, porque isso não é amor. Aquele que ama age de tal forma a evitar que o outro caia, porque sabe que o pecado é algo que desagrada a Deus e que faz mal a quem comete. Será que os nossos comportamentos não estão levando o nosso próximo a cair no erro, a pecar contra Deus? E aí eu te pergunto, assim como Abimeleque perguntou a Abraão, por que estamos fazendo isso? O que tem nos levado a cometer tamanho erro? O que tem nos levado a ter essa atitude de falta de amor? Versículo 11. Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade em qualquer lugar aonde formos. Diga que sou seu irmão. Abraão responde a pergunta de Abimeleque e a gente consegue ver dois aspectos na resposta de Abraão. Primeiro, um julgamento que Abraão vai fazer em relação a Abimeleque e a esse povo. E segundo, Abraão justificando suas ações. Então vamos lá, gente. Primeiro, Abraão diz que ele pensou que naquele lugar não teria ninguém que temesse ao Senhor. Olha a ironia. O justo que não estava se comportando como um justo, dizendo que pensou que ninguém ali naquele lugar fosse temer a Deus como ele temia. E agora ele está sendo chamado a atenção por um ímpio que está se comportando como um verdadeiro justo. Olha Deus ensinando aí a Abraão, né? E aí, gente, muito provavelmente Abraão fez esse julgamento de que ali não houvesse ninguém que temesse a Deus por causa dos últimos acontecimentos em Sodoma também. Então Abraão deve ter visto tudo aquilo ali em Sodoma, viu que Deus não encontrou nem sequer 10 justos e acabou destruindo as cidades, e deve ter pensado, assim como o povo de Sodoma, esse povo cananeu deve ser todo perverso, ninguém deve temer a Deus, então eu vou dar o meu jeito aqui, eu vou contar uma meia-verdade, uma mentirinha pequena, não tem problema nenhum, e vou livrar a minha face, né? E vou me livrar, vou garantir a minha segurança. Então, gente, Abraão aqui fez um julgamento inapropriado, sem evidências apropriadas para que esse julgamento fosse feito. Por que sem evidências apropriadas? Porque ele ainda não tinha conhecido Abimeleque e o seu povo. Ele estava fazendo um julgamento com base no que aconteceu em Sodoma. E aqui eu aproveito a deixa para conversar com você a respeito de um pecado que é muito recorrente na vida, principalmente de quem já está no cristianismo há um tempo, principalmente daqueles que nasceram dentro do contexto da igreja, que é o julgamento. Nossa, gente, como nós temos dificuldade com isso. Como o julgamento é um pecado que toda hora está batendo na nossa porta e a gente abre e dá total liberdade para ele. Aqui não estou falando sobre aquele julgamento de você analisar os frutos de um homem, de você analisar a mensagem que esse homem proclama, para você saber se você está na presença de um falso mestre, para você ter a sabedoria, né, de se envolver ou não com essa pessoa. Não é esse tipo de julgamento, porque esse tipo de julgamento a Bíblia aprova. Nós temos sim que analisar o fruto que vem daquele homem, para ver se de fato ele é um homem que dá algum indício de que caminha verdadeiramente com Deus. Nós temos sim que avaliar a mensagem e o ensino desse homem, para saber se está alinhado às Escrituras ou é um falso mestre. Nós temos sim que avaliar algumas circunstâncias, para que, em sabedoria, a gente não permita que influências que não vêm da parte de Deus entrem na nossa vida. Eu estou aqui falando sobre o julgamento pecaminoso, o julgamento que condena. Aquele julgamento que você olha para o seu próximo e você condena o coração dele, como se você estivesse em um lugar de superioridade. Aquele julgamento que é religioso, quando você aponta o dedo para o erro do outro, mas não enxerga o seu próprio erro. Veja, Abraão estava aqui dizendo que ele achou que ninguém temesse a Deus naquele lugar, por isso ele achou apropriado mentir. Qual é a coerência disso? E infelizmente,
Nós caímos nesse erro com muita recorrência. Somos muito rápidos para apontar o erro do outro. Somos muito rápidos para resolver os problemas dos outros, mas não somos rápidos para resolver os nossos. Gente, quantas vezes as pessoas não chegam para nós com alguma notícia, nos contam algo ou nós vemos algo acontecendo e rapidamente nós já sabemos explicar tudo o que aconteceu, por que aquela pessoa fez o que fez, qual era a intenção do coração dela. Nós rapidamente traçamos um mapa a respeito das pessoas e já colocamos diante dela várias alternativas para ela corrigir o erro dela. Mas quando é sobre a nossa vida, nós temos inúmeras justificativas para dar. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso é um pecado. E a Bíblia diz que da mesma forma com que nós julgamos os outros, nós seremos julgados. Cuidado! Eu gosto sempre de lembrar, gente, para minha própria mente, que as pessoas são apenas pessoas. Nós temos uma tendência a achar que as pessoas são diabinhos encapados de gente. Não, gente, são seres humanos pecadores. E como seres humanos pecadores, precisam de salvação. São incapazes de agir de forma justa, íntegra e correta por seu próprio mérito, pela sua própria força. Precisam da capacitação do próprio Espírito Santo, assim como nós. E, portanto, vão ter quedas, vão ter momentos de falhas, mas estão em um processo de aperfeiçoamento e dependem do próprio Deus para esse aperfeiçoamento, assim como nós. Nós precisamos desconstruir nas nossas mentes essa visão de mundo baseada em uma dicotomia onde existe o herói e existe o vilão. Não, existe um Deus bom que nos salva e existem pessoas pecadoras, eu e você, que não conseguem agir de outro modo, ainda que desejem, a não ser pela ação do próprio Deus. Então vamos tomar cuidado com esse pecado do julgamento. Eu gosto sempre de pensar o seguinte: quando se trata sobre o outro, eu preciso ter mais amor e misericórdia. Quando o assunto sou eu preciso ser mais zelosa. Entende? Então, quando na sua mente vier alguém, quando você pensar sobre alguém, quando você começar a querer avaliar, analisar a vida de alguém, pense: amor e misericórdia. É um ser humano como eu. Por que situações será que essa pessoa passou? Como será que é o temperamento dela? Será que ela tem facilidade ou dificuldade com isso, diferente da minha realidade? Tenha amor e misericórdia. Clame para que o Senhor ajude ela nesse processo. Agora, quando você estiver avaliando uma situação sua, seja mais zeloso. Seja mais esforçado para não cair no erro. Seja desconfiado com as suas intenções. Será que eu estou fazendo isso realmente para a glória de Deus ou estou buscando o meu próprio interesse? Será que esse meu comportamento é realmente um comportamento que agrada a Deus ou estou sendo religioso? Então tenha isso em mente. Quando você é o assunto, seja mais zeloso e seja intolerante ao pecado. Quando o assunto for o outro, seja mais amoroso, misericordioso e queira ser um facilitador, um agente que vai auxiliar essa pessoa a vencer o pecado e não a cair em mais pecado. Porque o julgamento leva as pessoas ao nosso redor a se aprofundarem, a se afundarem ainda mais em seus pecados. A segunda coisa que eu vejo em Abraão é ele querendo justificar o seu erro. Abraão está aqui falando para Abimeleque: olha, Abimeleque, eu falei isso porque eu estava com medo de ser morto, mas veja só, não é mentira por completo. De fato, Sara é a minha irmã, ela é meia-irmã, ela é filha do meu pai com honra mulher, então eu não menti por completo. O problema, gente, é que a intenção do coração de Abraão, ao dizer que Sara era sua irmã, não era que as pessoas apenas tivessem a informação extra de que, além de esposa, ela era também a sua irmã. Não, a intenção do coração dele era enganar. A intenção do coração dele é que as pessoas de fato acreditassem que Sara não era sua esposa, mas era apenas a sua irmã. Então, a intenção do coração de Abraão era uma intenção enganosa. E esse é o problema da meia-verdade. É por isso que a gente diz que meias-verdades são mentiras completas. Tome cuidado com isso, sonde a intenção do seu coração. Deus deseja de nós arrependimento, e o arrependimento não envolve justificativas. Arrependimento é reconhecer que errou e, ponto final, mudar a rota. A justificativa não é arrependimento e, portanto, a justificativa não produz mudança.
Cuidado, talvez você está querendo se proteger por demais e no fim está se condenando, porque na tentativa de ficar se justificando o tempo todo, você não está se arrependendo e portanto permanece culpado diante de Deus. Pare de tentar se proteger, desarma diante de Deus. Você pode ser o mais sincero possível. Não existe lugar mais seguro do que diante da presença de Deus. Seja sincero, se desarme, pare de se justificar, reconheça que você está errado, assuma a responsabilidade. Mas eu agi assim por causa de fulano, por causa da minha infância, por causa da forma como eu cresci, por causa da forma como a vida aconteceu comigo, como tudo me fez ser esse tipo de pessoa. Eu entendo isso, mas ficar justificando constantemente os seus erros não vai te levar a um lugar de mudança. É preciso reconhecer e assumir a responsabilidade. Infelizmente, todos nós vivenciamos muitas dores e problemas nessa vida, porque o mundo jaz do maligno, porque aqui nós vamos ter sim aflições e dificuldades, porque esse mundo é um mundo caído, é um mundo cheio de pecado. Então, infelizmente, até que Jesus volte, essa é a realidade, eu não estou negando isso. A questão é que enquanto nós ficamos justificando isso, a gente continua vítima das nossas dores, mergulhando nos nossos pecados, nos afundando neles e morrendo gradativamente até a nossa condenação eterna. Ou seja, não adianta, não resolve. É melhor assumirmos a responsabilidade, nos posicionarmos diante de Deus. É verdade, Senhor, passei por muitas coisas difíceis que me fizeram ter esse comportamento, mas agora eu sou uma mulher adulta, agora eu sou um homem adulto e eu posso assumir a responsabilidade daquilo que chega até a mim, de forma que o que vai sair é diferente. Então, ainda que a dificuldade tenha chegado e tenha proporcionado, ou tenha facilitado que eu me comportasse dessa forma, agora eu tenho consciência de pecado, eu me arrependo e eu não vou deixar que o que saia daqui seja como aquilo que entrou, mas será diferente. Assuma a responsabilidade, se posicione como um adulto diante de Deus, se arrependa para que haja mudança verdadeira e que você não fique mais se afundando em seus próprios pecados, vivendo uma vida de condenação. Então eu repito, se toda vez que você vai orar ao Senhor, você confessa suas práticas que ofenderam o coração dele e começa a justificá-las, você não está se arrependendo, você está justificando o seu erro e continua apegado ao seu pecado, acreditando que você ainda tem razão. E dessa forma você só está se condenando. Abra mão, solte isso, pare de se justificar, reconheça aquilo que é sua responsabilidade diante do Senhor. Será que Abimeleque caiu nesse discurso de Abraão? Será que ele aceitou isso?